Olha, a gente vai responder a pergunta de uma aluna que casou com alguém 16 anos mais velho do que ela e hoje ela vive um casamento sem sexo, tá? Vamos lá. Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora responder a pergunta desta aluna. Ela diz: eu tenho 56 anos, meu marido 72. São 16 anos de diferença de idade. Ele 16 anos mais velho do que ela. Ele não me procura para sexo. Vivemos iguais a um casal de irmãos. A gente nem comenta sobre este assunto. Pois é, vamos lá. Primeiramente eu quero dizer que eu sinto muito pelo que você está passando. Porque com 56 anos de idade, você é uma mulher ainda relativamente jovem, não é? Uma mulher que está em sua plena capacidade física e tem as suas necessidades. Mas o seu marido já não. E é isso que ninguém fala quando o assunto é a grande diferença de idade entre o casal. Sabe, a gente ouve muitos argumentos românticos falando da diferença de idade, quando as pessoas, isso independente se é o homem muito mais velho ou a mulher muito mais velha, e a gente sempre é criticado por estar, digamos, sendo antirromânticos. Né? Porque é muito romântico você dizer assim: ah, mas não tem nada a ver, a idade está na cabeça, né? Você pode ser velho de idade, mas jovem na cabeça. Mas você pode ser jovem na cabeça, mas chega uma hora que se o corpo não responde, não adianta você ser jovem na cabeça. Não é? Não adianta ser jovem na cabeça. Se o corpo não responde, quer que eu seja mais explícito que isso? Se o corpo não reage, não adianta o homem ser muito jovem na cabeça, um adolescente na cabeça, se o corpo dele não reage mais como um jovem. Então não adianta você negar a realidade e querer dizer: ah, mas o amor é que vale acima de tudo, o amor é importante, etc. Pois é, eu te pergunto, quão romântico é o que esta aluna está vivendo agora? Quão romântico é isso? Ela, em plena condição física, querendo ter intimidade, querendo ter o prazer sexual com o marido, e o marido, ele provavelmente não a procura porque a situação física dele não corresponde mais a ela. E eu entendo que é bem verdade, quando o casal chega a uma certa idade, né, os dois chegam a uma certa idade, o sexo é menos frequente por razões óbvias. Você não deve esperar que você vai manter o mesmo ritmo sexual de quando vocês tinham 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, quando vocês chegarem aos 70, aos 80 anos. Não vai ser igual. Por isso que nenhum relacionamento pode ser baseado em sexo somente. Não é? O relacionamento tem que ser baseado em muitas outras coisas. Sabemos que é muito relativo à saúde do casal, se a pessoa tem uma saúde. Tem homem com 70 anos que não tem aparência de 70 anos. Ele cuidou muito bem da saúde, chegou aos 70 com pleno vigor, vitalidade, etc. Mas normalmente não é assim, são as exceções. Normalmente, passando lá dos 70 anos, o corpo vai mudar muito. Vai mudando gradualmente e muda muito depois dos 70. Então aí é que está. Se as idades são próximas, se o casal tem idade bem próxima, então, ao passo que um vai diminuindo o seu vigor físico, o outro também vai diminuindo, porque são próximos. Mas quando a diferença de idade é tão assim grande, gritante, eu falo grande, digamos assim, no limite, eu vejo que acima de 10 anos de idade, aliás, 10 anos de diferença de idade para o homem, né, o homem mais velho, já passa a ser uma grande diferença de idade. Normalmente,
estando assim bem próximo, o homem um pouco mais velho, até 5 anos mais velho, é o ideal. E quando eu falo ideal, não como fórmula, entenda, não estou falando como fórmula. Não é uma fórmula, não existe fórmula. Mas eu falo baseado nos inúmeros casos que nós vemos de casais que, quando as idades são aproximadas, então a compatibilidade física, mental, em todos os sentidos, é mais fácil. Porque você tem pessoas que estão no mesmo nível intelectual, cultural, pessoas que viveram as mesmas épocas, curtiram as mesmas músicas normalmente, né? Ou pelo menos alguma coisa em comum eles têm, se eles vieram da mesma geração. Agora, quando você coloca um casal em que um veio de uma geração e o outro de outra, a incompatibilidade acentua e muito. E sem contar o físico. O físico não tem como negar. Você pode até dizer que intelectualmente a pessoa pode curtir as mesmas coisas, mesmo tendo uma grande diferença de idade, etc. Mas o físico não dá para mudar, né? O DNA, a coisa pega quando entra para o lado físico. Então aí é que está. Não é só sexo, mas o sexo faz um papel importante na relação. É por isso que você, quando vai se casar, e você está pensando quando jovem, né? Quando jovem, talvez a diferença de idade, você pensa assim, não é muita coisa, nós somos jovens e tal. Eu posso falar sobre isso, já falei no livro Namoro Blindado, porque eu estive em um relacionamento com grande diferença de idade. Eu me relacionei com uma pessoa quase 8 anos mais velha do que eu. Então eu posso falar, eu estou falando de experiência pessoal, né? Antes de casar, antes de conhecer a minha esposa, eu tive um relacionamento com uma pessoa assim. E na flor da juventude. E na época a gente não olhava para isso. Não é? Mas quando você chega numa idade mais avançada, isso vai pesar, como está pesando para a nossa aluna aqui. Então agora ela está reclamando. Né? Agora ela está falando, eu tenho 56 anos, meu marido 72, ele não procura mais para sexo, a gente vive como irmãos. Então agora, aluna, o que eu posso falar para você? O que você tem que fazer agora é, se isso não é mais possível no seu casamento, você vai ter que basear o seu casamento em outras coisas. Né? Eu imagino que quando vocês se conheceram, isso figurou na sua decisão. Você deve ter pensado, poxa, 16 anos mais velho, mas aquela razão que você se deu lá atrás para ir em frente com esse relacionamento, dizendo, eu amo e tal, mesmo assim, é a razão que você tem que manter agora. Porque é fácil falar lá atrás, né, enquanto tudo está bem, não, a gente vai vencer, o amor vence tudo. É fácil falar quando não estão acontecendo problemas, mas quando os problemas chegam, as pessoas às vezes querem voltar atrás das decisões que elas tomaram. Então, o certo aqui é você agora procurar cuidar do seu casamento, cuidar do seu marido, e o sexo, infelizmente, não faz mais parte do seu casamento. Tá? Então, mas foi uma decisão consciente e seria injusto da sua parte para com ele sobre algo que ele não pode mudar. Ele não pode mudar isso. Ele pode até procurar um médico, pode ser que haja tratamentos, pode ser que existem tratamentos, e eu acredito que ele já tenha feito isso, se não, eu aconselho que faça, pode ser que ajude, mas se não ajudar, é injusto que você agora, tendo plena consciência dessa diferença de idade, quando entrou nesse relacionamento, o abandone agora por causa disso. Seria injusto da sua parte, sem dizer egoísta. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com a Escola do Amor Responde para você. Lembrando que nesta quinta-feira, feriado, venha participar da palestra com a gente num horário especial às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 no Brás, com a celebração dos casamentos nesta quinta-feira, feriado. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí? As pessoas gostam de falar que não tem problema e tal, tem problema. A verdade é que tem problema. Sabe, no amor, você tem que ser racional. Você tem que ser racional. Relacionamento duradouro, ele tem que ser baseado em escolhas, decisões racionais,
Porque sentimentos sobem e descem. Não estou dizendo que você vai deixar de amar a pessoa. Não, você vai amar. Mas, por exemplo, agora, essa amiga, essa aluna aqui, ela vai ter que, se ela quiser fazer a coisa certa, ela vai ter que ficar com o seu marido. Porque ela fez essa escolha. Agora, se ela quiser ser egoísta, então ela vai jogar para lá, deixar o pobre coitado de lado, né? Ele também sabia disso, mas para ele foi vantagem, né? É isso que você tem que entender. Para o homem com essa idade, é vantagem estar casado com uma bem mais nova. Para ele é vantagem. Para ela, não. Para ela, não. Mas quando a gente trata de amor verdadeiro, de troca de palavras, de empenho de palavras, então a gente supera tudo isso. Aí que entra aqueles votos. Na saúde e na doença, não é isso? Pois é. Chega uma hora que as nossas palavras são colocadas à prova. Tá bom? Vamos usar a cabeça na hora de se relacionar e não somente o coração. Deus te abençoe, até a próxima.